Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente convidou aqui Paulo Giraldelli, que é filósofo, é professor, também tem todo um trabalho aí nas redes sociais, um trabalho com a filosofia, divulgação da filosofia no país. Eu gostaria de iniciar perguntando ao professor Paulo sobre a importância do estudo de filosofia, ele que tem essa formação, né, longa na filosofia, para uma dimensão política concreta dos tempos nossos atuais, principalmente no Brasil. Boa noite. Olha, eu penso que de uns tempos para cá, acho que já há mais de 30, 20, mais de 30 anos, as discussões sobre política no âmbito da TV e agora também na internet, elas são pautadas pelas pessoas que têm uma formação em ciência política. Não sei se vocês reparam, quando há eleições, fica se debatendo as estratégias dos candidatos, as porcentagens de voto, as competências que pode estabelecer quem é vencedor num estado e quem é vencedor no outro estado. Discute-se assim uma espécie de modo americano de fazer TV a partir da ciência política, muito em cima das experiências do empírico, né? Do quanto que o empírico contribui para aquela experiência histórica da democracia. Se você vai nas TVs americanas, elas o tempo todo é isso. E nós importamos esse modelo. Convida-se algumas pessoas que já participaram da política, cada vez menos, e cada vez mais se convida cientistas políticos que vão ficar quase que como uma espécie de comentadores do jogo da política, quase que como comentador esportivo mesmo. Qual a tática que aquele candidato vai usar? Por que, que ele recuou ali, ele não recuou aqui? Qual o vencedor dos debates? E a filosofia política, ou a filosofia, ela vai por um outro caminho. Ela vai pelas ideias, pelas doutrinas, pela posição das doutrinas naquele momento. Então, é uma outra abordagem que tem uma conotação valorativa muito grande. E as TVs não gostam disso. No máximo, elas chegam hoje, né, a falar, a retomar a expressão esquerda e direita, no máximo. Mas, cada vez mais, a tendência é expor uma posição não valorativa. E, e é interessante porque quanto mais se fez isso, quanto mais se introduziu a ciência política para eliminar a discussão em filosofia política e história, mais as TVs contrataram, junto com esses cientistas políticos, pessoas que são praticamente arietes dos partidos, praticamente são militantes, não são jornalistas, né? E fica uma conversa um pouco estranha, porque tem aquele cara do lado ali, completamente militante, tipo Jovem Pan pelo Bolsonaro, né? E, ao mesmo tempo, um cientista político com uma pseudoneutralidade. Quando a gente vê aquilo, a gente, sinceramente, fica com vontade de escutar a filosofia, porque aí as discussões sobre o valor das doutrinas é que vai
introduzir o diferencial. Basicamente é isso. Certo. E esse fenômeno, né, que tem a ver com chama o fundamentalismo, né, que é um pouco mais focado na religião, mas que parece algo bem contrário a uma filosofia crítica de liberdade, né, porque é mais dogmático, é mais o fechamento do pensamento. Como é que você vê assim o lugar da filosofia nesse crescente fundamentalismo aí, por exemplo, não só no Brasil, mas principalmente, né? Acho que a filosofia faz um diagnóstico desse fenômeno. Eu creio que é um diagnóstico meio consensual entre os filósofos, pelo menos dentro dos filósofos mais à esquerda, é um diagnóstico mais ou menos consensual de que os fundamentalismos são um produto das consequências do neoliberalismo. Quer dizer, o neoliberalismo atomizou a sociedade, nós passamos a funcionar dentro de um regime de atomização, ou seja, não frequência, baixa frequência em relação à militância partidária, extinção ou enfraquecimento dos sindicatos, um capitalismo onde o trabalhador e o burguês não se apresentam mais assim, né, porque o plano de abstração cresceu. E as pessoas, então, dentro desse quadro de hiperindividualismo, elas se ressentem de não ter uma comunidade. Elas perdem a comunidade principal, que é a comunidade do trabalho, inclusive. E com a sindemia, ou pandemia, é, esse processo que iria se completar por 10 anos se acelerou completamente. E aí vem o home office. O resultado é que sobram poucas comunidades para as pessoas. E uma das comunidades que estava crescendo no Brasil já há algum tempo era a comunidade evangélica. E ela serviu como um parâmetro comunitário para você ter um ambiente de amizades. Daí o crescimento da comunidade evangélica mais aceleradamente, como resultado desse hiperindividualismo. Você não tem mais nenhum lugar para ficar, então sobrou a igreja do bairro, ou então a igreja pela TV. E esta igreja, por sua vez, é uma igreja de tendência fundamentalista. Então, esta é a conjuntura que nós estamos vivendo e que vai se ampliar. Nós somos mais ou menos hoje no Brasil com 40 milhões de evangélicos. Essas igrejas, boa parte delas são igrejas caça-níquel, né? Elas não têm religiosidade, elas têm só objetivo econômico, elas têm um poder de fogo muito grande. A leitura que elas fazem da Bíblia é uma leitura extremamente pobre. O pastor tem um comando sobre os seus fiéis absurdo, e isto não tem aí, não vejo aí alguma coisa no sentido de isso diminuir. A tendência é isso crescer. Se o nosso capitalismo conseguir trazer modernidade para o interior destas igrejas, talvez ele faça uma espécie de laicização, como ele já fez com os católicos no passado. Então, os evangélicos continuariam evangélicos, mas menos radicais, mais sujeitos a poder pensar em outras ideias, o que eu acredito pouco. Acho uma força conservadora que vai tender a ficar conservadora e vai tender a procurar líderes conservadores que possam continuar alimentando isso. Claro, na base disso existe um projeto, né, que é o projeto de expansão de pequenos negócios. A igreja é um pequeno negócio ou um grande negócio. Se você opta por se desvincular dessas ideias, pode ser que a base da igreja não corresponda ao dinheiro que você precisa ao ser pastor, né? Então, é possível que os pastores
resistam mais do que os católicos resistiram no sentido da laicização. É um, há uma estatística que agora não me lembro, mas é algo assustador o número de igrejas que se abre por dia. Basta um barracão no fundo do quintal, um cara com violão e alguém gritando algumas coisas, e você consegue arrebanhar uma pequena comunidade de pessoas que estavam dispersas. E isso se propaga sem pagamento de impostos, sem absolutamente nenhum controle. É uma coisa que, às vezes se torna até uma espécie de única possibilidade da pessoa encontrar amizades, né, no bairro que ela está, dentro desse quadro de dispersão que o neoliberalismo nos impôs aí já há bem 40 anos, né? Hum. Certo, isso nos leva a outro tema que gostaríamos de trazer, que você também tem comentado frequentemente, que tem a ver com a questão da extrema-direita política, tem a ver com o que se chama do bolsonarismo, né? Fundamentalismo. Essa conexão foi muito intensa entre uma boa parte da religião, principalmente, né? Esse caráter fundamentalista, você falou daí muitos evangélicos, e a ligação, e também alguns e católicos também, a ligação com o bolsonarismo. Como é que você vê isso a partir do olhar de um filósofo, né? Esse fenômeno aí e o que as consequências disso, né? Em termos chegando aí na própria dimensão política. Nós estamos numa curva de inflexão disso. Isso teve um auge, 2014, 2015, né? E no nosso caso culminou com a eleição do Bolsonaro em 2018. No geral, no mundo todo, isso está em baixa. Não é que desapareceu ou né, que a extrema-direita simplesmente se recolheu. É que ela não está mostrando serviço. Nos países onde ela ficou no governo, ela não mostrou serviço para a população, nem mesmo para aqueles que votaram nela. Ela não administrou bem o país, ela deixou as questões econômicas de maneira a distância entre ricos e pobres aumentar, as insatisfações sociais crescerem. Ela é ruim, né? A extrema-direita é ruim de administração. No nosso caso particular, já está provado que ela é ruim. A direita brasileira, a direita mais extremada brasileira, elegeu Jânio Quadros, ele renunciou. Elegeu o Collor, ele não terminou o mandato. E elegeu o Bolsonaro, e o Bolsonaro praticamente também não terminou o mandato e até fugiu. E agora virou um fugitivo da polícia, praticamente, né? Vai ficar inelegível, tem o problema aí das joias. Então, a direita não tem muito sucesso na administração do cargo executivo no Brasil. Ela vai ter que voltar aos moldes tradicionais da política liberal conservadora e não mais do extremismo. O que também não lhe dá votos, né? O brasileiro, em termos econômicos, ele tem uma tendência social-democrata. Ele tem uma tendência em achar que o Estado deve fazer políticas públicas. E por mais que a imprensa liberal divulgue outra coisa, isso não entra na cabeça do brasileiro. Por uma razão muito simples, né? A nossa história é uma história de desenvolvimentismo, o Estado puxando, né, o desenvolvimento brasileiro e fazendo políticas públicas. É uma história do varguismo, é uma história do Jango, é uma história do Lula, é uma história um pouco também do próprio MDB. Então, esse caráter um pouco mais de centro-esquerda, ele, em termos econômicos, ele está na população brasileira e é aí que aparecem os candidatos que viabilizam a política. Lula é uma pessoa que viabiliza a política, né? O Bolsonaro é uma pessoa que inviabiliza a política. Então, a própria direita conservadora acaba tendendo mais ao Lula para que a política se desenvolva, para que a política continue funcionando, né? A direita tem uma mania de quebra da política. Você veja que o Jânio Quadros se isolou, o Collor se isolou e o Bolsonaro se isolou. Eles não são
pessoas que, afeitas à própria política democrática, seja ela conservadora ou não, eles não são afeitos à política e acabam dando com os burros na água. Então, a única coisa que sobra para a direita, quando ela quer votos, não é a pauta econômica, é a pauta moral, a pauta dos costumes. Nisso, ela consegue um certo voto popular. Veja que aquele menino lá, o Nicolas, que está aí na jogada por conta os discursos ligados à homofobia, veja que ele é um candidato de 1 milhão de votos, né, em Minas Gerais. Esse apelo para a pauta de costumes, ela é o braço pelo qual a direita sobrevive, a direita mais extremada sobrevive. Ela não consegue sobreviver pela sua pauta econômica. Ela não tem cacife para fazer um Guedes voltar e dizer, olha, o neoliberalismo é bom. Ela não tem esse cacife, né? É, não sei se vocês aí repararam que os nossos jornais tentaram aí uma afronta neoliberal ao governo Lula logo de início e perderam. Perderam a batalha claramente, a batalha popular. A população reagiu, não gostou dos editoriais dos grandes jornais contra a política econômica do Lula. Então, me parece que é por aí que as coisas vão caminhar. Agora, todas as vezes que você não resolve certos problemas de distância entre ricos e pobres, deixa eles crescerem demais, isso é caldo de cultura da extrema-direita. Ela volta a falar grosso. Mas eu tenho a impressão que para ela voltar a falar grosso, a ponto de eleger alguém, como ela fez nessas 3 ocasiões que eu citei, eu acho bastante difícil que ela volte a fazer isso. Ela perdeu uma das últimas oportunidades dela com o Bolsonaro de provar que ela podia fazer alguma coisa. Ela não faz, né? Ela não faz. O quadro institucional que ela deixou no governo é alguma coisa assustador de bagunça. Bagunça generalizada em todos os ministérios, em todas as frentes. E se nós não tivéssemos interrompido isso, agora com as eleições, nós estaríamos numa situação bastante complicada do ponto de vista da República. Os pilares da República iriam começar a ruir, né? O Bolsonaro sempre disse que não é um candidato antidemocracia, ele era um candidato anti-república, né? Os pilares da República é que importavam para ele no sentido da destruição. O Trump é a mesma coisa. O Trump é a mesma coisa, o Netanyahu no Israel a mesma coisa. Eles têm uma dificuldade de lidar com o Estado republicano. E isso faz com que eles deixem as instituições um tanto bagunçadas, você não sabe mais, você não tem planejamento nenhum, né? Perde-se todo tipo de planejamento. Eu sempre insisti nisso, mas a imprensa não foi por aí, não. A imprensa sempre achou que o Bolsonaro era herdeiro de 64, dos militares de 64. Tem nada, nada, nada a ver. Nada a ver, né? Ele é um bagunceiro de primeira, né? E 64, ao contrário, era um Estado planejador. Certo. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar sobre esse importante tema com Paulo Giraldelli, que é professor e filósofo. Voltamos já já. Estamos de volta conversando hoje com Paulo Giraldelli, que é professor, é filósofo, tem uma importante também canal no YouTube, né, em redes sociais, onde ele ministra muitas aulas, tem muitos seguidores, a gente recomenda também. Ele falava sobre as modificações políticas, a questão da extrema-direita, a gente ficou pensando aqui antídotos ou um papel, a importância da filosofia e nesse contexto dessa extrema-direita, como buscar alguma coisa que nos ajude aí no pensamento crítico, talvez. Então, olha, professor, a filosofia, é, ela tem, a grosso modo, né, se a gente pudesse fazer uma selvageria com ela, né, no sentido de reduzi-la a 2 grandes tendências, ela tem uma tendência de procurar fundamentos, que é uma tendência que praticamente que é a origina,
com Platão, e ela tem uma outra tendência, que é a tendência das narrativas. Um filósofo americano não muito conhecido, é mais conhecido o professor dele, o Richard Rorty, mas o filósofo Robert Brandon costuma dizer que a filosofia é um dar e pedir razões. Você não, ele não é um filósofo de busca de fundamentos, ele é um filósofo de narrativas. Quando a gente opta por esta posição de um filósofo de narrativas, o que a gente está dizendo é que você pode sempre dizer que um discurso que foi posto para você não está bem argumentado, que faltam razões para ele. E você pode solicitar essas razões. Quando essas razões que você solicita, elas têm a ver com a história da filosofia, são razões aliadas, né, à conversação filosófica, então ela aparece aí como um instrumento crítico contínuo. Você sempre pode, né, pedir razões filosóficas, razões doutrinárias, razões mais amplas em relação ao discurso posto. E esse é o instrumento que a filosofia tem para enfrentar essas posições mais dogmáticas. É muito frustrante isso para as pessoas, é, porque elas acham que a filosofia deveria ter um papel mais decisivo, mas não é assim que funciona. Funciona você tendo aquela paciência de, a todo discurso posto, mesmo quando aquele que põe não é alguém afeito a dar razões, está mais afeito a dar violência do que razões, mesmo quando é este o caso, a filosofia não tem outro recurso que não voltar e pedir razões. E se essas razões fornecidas não forem boas, o discurso adversário vai se deteriorando, né? Vai perdendo peso, vai perdendo é, é, graus de convencimento, e, e é o que a gente faz, e, por incrível que pareça, em vários episódios históricos, onde se imagina que isso não vai dar sucesso nenhum, acaba dando sucesso. Se você olhar o nosso canal lá em 2018, todo mundo desesperado com Bolsonaro, e eu dizia simplesmente: nós vamos continuar, e a cada fala dele, a cada discurso dele, nós vamos pedir razões. Elas não vão vir boas, né? E isso é o que vai enfraquecê-lo. E dito e feito, né? Aos poucos, o discurso foi sendo corroído a ponto de dar oportunidade para o campo da política aparecer candidatos que se aproveitavam da corrosão do discurso e punham outro parâmetro. Não há muito outra saída. É assim que se faz em 25 séculos de filosofia. A sorte nossa é que a, a gente está podendo fazer isso sem as consequências que outros filósofos tiveram. Por exemplo, nós passamos aí 4 anos, não tive que beber nenhuma cicuta, estou aqui vivo, né? Foi melhor. Certo. E nessa linha aí mesmo, como é que você vê assim esses novos atores que agora entram com o governo Lula, né? Qual a perspectiva que você tem aí para a questão mesmo do pensamento, para a própria educação? Como é que você vê esse novo cenário? É, o governo Lula, esse governo Lula esse terceiro governo Lula, ele é um governo de militantes um pouco diferentes dos outros governos anteriores. Por quê? Porque é, o, o Partido dos Trabalhadores, quando chegou ao governo, na, nas primeiras vezes, ele estava vindo, apesar do neoliberalismo já estar
vigente, a militância dele e os quadros dele vinham de um momento pré-neoliberal. Então, era um partido que nasceu de uma luta de classes bastante nítida. Os operários estão aqui, os trabalhadores estão aqui, a burguesia está aqui, né? As fábricas estão cheias. Então, uma corrente grande de sindicalistas, de pessoas que viveram isso, chegaram ao governo no primeiro e segundo mandato. O partido que chega agora é um partido cuja militância é completamente diferente. São pessoas jovens que não viveram o mundo sindical, que não conhecem a luta de classe de maneira nítida e que conhecem um capitalismo que é o capitalismo financeiro, que diluiu os sindicatos, que distribuiu a todos nós na sociedade. E esta militância, ela não é uma militância produto do sindicalismo, ela é uma militância produto da própria política social do Partido dos Trabalhadores. Boa parte das pessoas que foram para o PT, são do PT, os mais jovens, eles são pessoas que ganharam uma Bolsa Família, são pessoas que estudaram por conta do ProUni. Então, eles são frutos, né, de um regime econômico neoliberal e de um partido, né, que atuou de maneira assistencialista. Então, a característica dessas pessoas é completamente diferente da característica do próprio Lula, que é o último dos moicanos, né? Ele é praticamente dos últimos que viveu o período do capitalismo anterior. Então, isso vai dar, e está dando para o partido uma, uma outra característica. É um partido menos aguerrido, ele é mais conciliador, ele tem mais paciência para discutir, ele não tem no horizonte uma transformação da sociedade muito radical, ele convive, né, com o liberalismo. Isso fica muito claro, muito estampado, muito visível nas entrevistas do Haddad, que é uma pessoa que eu critiquei muito no passado como ministro da Educação e como prefeito de São Paulo, e hoje eu dou a mão palmatória que ele não tinha encontrado a vocação dele. A vocação dele é essa, para ministro da Fazenda. Né? Está saindo muito bem. Né? Ele é um sujeito que gosta de fazer esse trabalho, de acertar os números, de conversar com um, conversar com outro, montar um desenho de como é que os números do fisco podem ficar ou não podem ficar. E é um conciliador nesse sentido. Né? E todo o partido vai caminhar por esta via de conviver com o neoliberalismo e tentar mitigá-lo, tentar diminuir os efeitos dele, mas sem qualquer radicalismo e sem uma visão de transformação do capitalismo para sair do capitalismo, né? Porque isso realmente não está mais na consciência da militância. A militância foi criada já dentro de um outro quadro do capitalismo e um outro quadro do PT. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, está muito boa a nossa conversa, né? Aí recomendamos a continuidade dessas discussões. Aí o canal no YouTube, podem procurar, vai aparecer exatamente aqui o nome dos nossos títulos e créditos aqui, Paulo Giraldelli, né? No canal do YouTube já tem mais de 550 e poucos mil seguidores, né? Muitas aulas, né? Muitas análises da política todos os dias, né? Então, nós agradecemos muito aí o professor Paulo Giraldelli, filósofo, professor, né, divulgador, pela essa nossa questão, nossa conversação em torno da filosofia e uma análise, né, política atual. Obrigado, professor Eu que, Paulo, eu que agradeço. e obrigado a todos. Até a próxima.